Olá, esse é o programa Aprenda Espanhol com a Bíblia. E hoje o nosso episódio Não entendo alguém falando espanhol. Muito bem, esse é mais um episódio do nosso programa e aqui você vai aprender a superar essa situação. Eu sou Jamilson Rodrigues e o tema de hoje, tema do nosso episódio, ajustando o ouvido para um novo idioma. Muito bem, o tema hoje é muito importante você entender que é resultado de uma avaliação de situações que trazem desconforto para o missionário, para o pregador, para o palestrante, quando ele pretende viajar e tem a responsabilidade de fazer uma apresentação em espanhol no exterior. Agora você imagine, você tem uma responsabilidade dentro de alguns meses e você não entende o espanhol. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu já passei por isso, com responsabilidade de fazer apresentação no exterior e eu não sabia o espanhol. O espanhol, para mim, era um mistério. E é muito importante que você entenda a pessoa falando espanhol. É muito importante que a pessoa entenda você falando espanhol, o seu espanhol. Porque se você não entende ela falando, se ela não entende você falando, que comunicação existe entre as duas partes nessa condição? Então, é preciso buscar uma comunicação, é preciso buscar uma saída para essa situação. E claro, uma saída, eu digo, é você ajustar o seu ouvido para essa situação. Primeiramente, você tem que ajustar o seu ouvido. O ouvido da outra pessoa está habituado com o espanhol, ou seja, se você usar uma certa expressão, se você usar um certo fonema, se você usar uma forma de se expressar, que essa forma para ela seja outra coisa, ela vai entender outra coisa. Ela vai entender outra coisa. Então, é preciso fazer esse ajuste. Isso não é uma coisa que acontece, esse ajuste nós não vamos conseguir fazer isso da noite para o dia, mas existem algumas saídas, existem alguns critérios, e é isso que nós queremos aqui abordar com você. Você não pode cometer alguns erros, mas você também não pode imaginar que você vai falar e a pessoa vai te entender e, claro, a pessoa vai falar e você vai entender. Não será tão simples assim. Então é preciso fazer um ajuste. É preciso fazer um ajuste. Então, hoje nós vamos apresentar esse tema que tem esse objetivo. Nós precisamos avaliar as situações, nós precisamos observar o que traz desconforto, o que está te trazendo desconforto. Então, possivelmente você tem o evento marcado, viagem marcada, evento agendado e você não entende perfeitamente bem o espanhol. E claro, as pessoas não entendem perfeitamente bem o que você está dizendo no idioma delas. Então nós precisamos ajustar isso aqui. Então, isso é o que nós vamos tratar hoje, é especificamente isso. Não é uma proposta hoje aqui, não é uma proposta de aprendizado de espanhol para curioso. Pode até ser que algum curioso queira saber alguma coisa aqui perfeitamente, mas é para pessoas que tenham um projeto específico de aprendizado. Se você tem um projeto específico, você precisa saber o que nós vamos dizer. Agora, se você não tem nenhum plano, nenhum projeto de aprendizado do idioma, você não tem nenhuma responsabilidade, esse projeto aqui, ele perde o valor para você, certo? Muito bem. Nós hoje vamos buscar entender alguns pontos para aprender o idioma. Nós precisamos aprender, entender o idioma, e alguns pontos são muito importantes, muito importantes. Vejam bem,
Uma pessoa que observe bem o que nós estamos apresentando aqui, ela certamente vai falar um espanhol melhor. Se a pessoa observar perfeitamente, se ela prestar atenção, se ela for observadora, não é uma coisa difícil. Não é. Exige esforço? Perfeitamente. Com certeza, exige esforço para quase tudo na vida. Para quase tudo na vida exige esforço. É preciso esforço. Então, para o aprendizado do idioma, você precisa se esforçar. Com certeza, você precisa se esforçar. Então, o que nós vamos apresentar? Você vai guardar bem o que nós vamos apresentar, porque com essa estratégia, com esse recurso, com esse aprendizado, você vai usar isso em todas as outras situações que acontecer da mesma forma. É só prestar atenção, é só guardar, é só fazer uso. Então você presta atenção em que situação, qual é a situação, qual é o contexto. Então, todas as vezes que acontecer daquela mesma condição, você vai usar aquilo que você entendeu que você vai aprender aqui hoje. Então, usa o que nós vamos ensinar, guarda o que nós vamos ensinar, pratica o que nós vamos ensinar, pratica. Claro, você quer aprender um idioma novo, você tem que praticar o idioma. Então, pratica o idioma, pratica, usa a regra, usa o conselho. Não se esquece disso, não deleta. Então, usa o que nós vamos falar, presta atenção mesmo, usa o que nós vamos falar, usa o que nós vamos ensinar, e todas as vezes que acontecer algo semelhante, você não vai errar. Você não vai errar, ok? Tem muito a ver com você falar. Isso aqui é muito importante com o que você vai falar. Mas quando você ouvir, você vai dizer assim, não, eu aprendi que é assim. Então, se a pessoa está me dizendo dessa forma, significa exatamente aquilo que eu aprendi. Então, os dois lados. Nós estamos usando, nós estamos usando a Bíblia como nosso livro, como livro de nosso estudo. A Bíblia é o livro de nosso estudo. Obviamente, leitores da Bíblia que têm habilidade com a Bíblia, eles vão se lembrar de outras passagens bíblicas que podem ser trazidas para sedimentar o assunto, para guardar mais ainda, para fixar mais o assunto, obviamente. Então, nós estamos usando aqui, nós vamos usar, eu vou trazer ao final um exemplo bíblico para que você faça a relação do aprendizado com o texto bíblico, e aí, claro, ao final, você vai poder trazer outros textos bíblicos que usem as mesmas expressões e você vai praticar. E é isso. Esse seria um conselho prático para você. Nós vamos falar a respeito de uma situação, você vai prestar atenção e você vai buscar outros exemplos para você aperfeiçoar o que nós estamos trazendo aqui. Ok? Então é muito importante que você guarde isso. Então, nesse estudo, você vai aprender esses pontos, tá? Para que você não se confunda. Não se confunda. Se você pensar em português, se você fizer o raciocínio em português, você vai se confundir. Mas, obviamente, se você fizer a relação, né? Português é assim, espanhol é assim. Português é dessa forma, espanhol é dessa outra forma. Você vai se dar bem, você vai alcançar resultado, ok? Então, essa pessoa que observe isso com clareza, ela já vai ser vista como um bom aluno, ela já vai ser vista como falando um espanhol melhor, como já tendo resultado no idioma. Então, presta atenção. E aí eu digo, eu tenho muitos amigos que não fazem isso. E olha, já viajaram muito, amigos que viajam muito, amigos que tiveram oportunidade de muitas viagens, que têm contato com outras pessoas evangélicas com frequência, e com frequência elas erram na mesma situação. Elas erram exatamente no que eu vou falar aqui para vocês.
no mesmo ponto. Elas erram no mesmo ponto. Por quê? Porque elas querem falar espanhol como fala português. Elas querem ler espanhol como, como está em português. Escreve-se do mesmo jeito. Às vezes a expressão é um pouco diferente, mas a vogal, a consoante, a vogal, a combinação, claro que nós só temos que fazer combinação de vogal e consoante. E aí você faz combinação de vogal e consoante, de consoante e vogal, e você vai ler como se lê em português. Não é assim. Então presta atenção. Você precisa entender que há uma diferença. E essa diferença, como é que você vai fazer? Você vai usar o recurso que nós vamos te ensinar aqui. Você vai usar a estratégia, você vai guardar o que nós vamos explicar aqui. Porque você fazendo isso, você não vai errar. Obviamente, não vai errar. Então, quando a pessoa que fala o idioma e que você está falando com ela, e você usou a expressão certa, você fez a leitura certa, você falou corretamente, ela não vai ter dificuldade de te entender. E, claro, ainda existe uma possibilidade um pouco difícil até, você falar uma coisa e está dizendo outra. Ou seja, você quer dizer uma coisa e diz outra. Porque o problema do idioma é esse. Você pode estar imaginando que está dizendo uma coisa e está dizendo outra. Isso tem riscos. Você corre um risco tremendo de você dizer uma coisa e querendo dizer outra. Então você não pode achar que português é espanhol, que espanhol é português. Então presta atenção. Você precisa saber isso muito bem, você precisa ter isso muito claro para você. Então, para quem quer falar melhor, para quem quer ser um pouquinho melhor, ser um aluno um pouco mais de maior proveito, de maior resultado, com um pouco mais de resultado, então você já vai ser visto como um bom aluno, como um bom aluno. E é interessante, eu digo uma coisa para vocês, meus amigos, eles falam isso naturalmente, é sempre naturalmente. E como dizem alguns, se achando que falam bom espanhol. E aí eu te digo, você não precisa falar muita coisa. Você não precisa ter um vocabulário vasto. Não precisa. Você só precisa, quando tiver que usar uma determinada expressão, você usar ela corretamente. O vocabulário você aumenta gradativamente. Você aumenta o vocabulário na viagem, você aumenta o vocabulário na leitura, você aumenta o vocabulário ouvindo uma determinada música, vendo um filme. Você tem várias situações que você vai aumentar seu vocabulário. E, claro, prestando atenção. Ok? Agora, você tem um número de palavras, né, no seu HD mental. Você tem um número de palavras. Essas palavras têm que estar lidas e faladas corretamente. Para que você, quando você for usar esse volume, essas 50 palavras, essas 100 palavras que você vai usar, você fale corretamente, você se expresse corretamente e a pessoa do outro lado, né, o nativo espanhol, ela vai perceber que você está falando corretamente. Vou dar um exemplo aqui. Não sei o que é isso. Se você fala em espanhol, não sei o que é isso, ela está entendendo que você não sabe o que é aquilo. Se ela está sabendo, você não sabe? Então vou te explicar. Não, você não sabe? Não, isso é isso, assim, assim, assado. Então, agora, se você fala assim, não sei o que é isso, não sei o que diz aquele outro assunto. Não, mas você não sabe, é isso ou aquele outro assunto? Então, o número de palavras, de expressões, o vocabulário que você tem, o seu HD mental de informações, se eles estão corretamente ajustados, quando você for usar isso, o outro lado vai entender perfeitamente bem. Então, você precisa ter isso bem ajustado para você não se confundir e, claro, você não confundir outra pessoa. E digo uma coisa, já comentei isso em algumas ocasiões aqui. Para eles entenderem o nosso falar espanhol, o nosso modo de falar espanhol, é muito difícil. Eles não entendem se você fala erradamente. Não, se eu falar assim, eles vão entender. Não vão entender, eles não vão entender. Porque o som de uma determinada letra, o som de uma determinada combinação de letras, não é o mesmo. É como se tocar um instrumento. Né? Quando você pega e faz
um acorde musical, ele tem um som, é o acorde, não é o toque numa única, por exemplo, no violão. Se você apertar a corda do violão numa determinada posição e tocar só aquela corda, tudo bem, você tocou, você fez um som, você emitiu um som, e esse som ele pode estar em dó, em ré, em mi, fá, ok, tá tudo bem. Agora, quando você combina as várias cordas do violão numa determinada posição, e isso, essa combinação, por exemplo, você fez um sol maior, aí você fez a posição de sol maior e passou em todas as cordas. O ouvido de quem entende música, você, isso é sol maior, isso é sol maior, esse é acorde de sol maior, porque transmitiu para ele o acorde de sol maior. Agora você botou a mão a primeiro dedo, né? São 3 dedos que você usa para o sol maior, né? Eu toquei violão, né? Muito pouco, mas muito pouco mesmo, tá? Então eu me lembro bem como é que era o sol maior. Aí você colocou lá o primeiro dedo na corda certa, os outros dedos em lugares diferentes, perto, perto, parecido. Aí você toca sol maior, a outra pessoa diz: que nota é essa? Que acorde é esse? Não é sol maior para ela. Não é. Você pensa, não, mas é parecido. Não, mas está perto. Mas o ouvido do que entende a música, que é o idioma para ela, o idioma para ela é música. Você disse sol maior. Sol maior? Não, isso não é sol maior. Não é sol maior. Isso é outra coisa. E às vezes nem é acorde, não faz sentido aquele acorde. O acorde não faz sentido. Veja bem como é que são as coisas. Você falou o idioma, é o idioma da música. O idioma da música é a combinação de notas, posições, a combinação de posições no conjunto ali de cordas do violão, da guitarra, do baixo, aquela combinação para o ouvido do que entende o idioma da música, ele vai dizer assim, isso é sol maior, ou outra nota que seja, outro acorde que seja. E se você diz, olha aqui, ó, vou fazer o sol maior, sol maior, sol maior? Não, não é sol maior. Que acorde é esse? Não entendi. Então, veio desafinado, veio fora de ordem, alguma coisa aconteceu que não era o sol maior. Ok? Então, quando você faz isso no idioma, é a mesma coisa. Você vai usar uma determinada consoante com uma outra vogal, uma combinação de consoante, de vogal e consoante. Se você diz assim, é isso. O que é isso? Ela não entende. Ela não entende, ela não vai entender. Ela não vai entender. Então você precisa que isso esteja bem claro para você, porque, primeira coisa, no diálogo, existe uma coisa muito interessante no diálogo, ok? Você se faz entender e você entende, ok? Então, você fala, o outro entende, o outro fala, você entende. E aí se estabelece o diálogo e se chega a uma determinada condição. Né? Por exemplo, você tem que ensinar alguma coisa, você tem que apresentar uma palestra, uma série de conferências, alguns grupos evangélicos fazem séries de conferências, alguns grupos de evangélicos fazem seminários, alguns grupos fazem uma jornada, um workshop, o que seja de cada um. Aí você foi lá e apresentou. Nessa relação, às vezes você vai estar lá na frente, né, no púlpito, no palco, não sei qual é a condição sua. Aí você foi lá e você foi fazer essa apresentação. E o que aconteceu? O que aconteceu? Você estava lá sozinho. As pessoas, senhor, pastor ou missionário, eu não entendi bem o que o senhor falou. Ninguém vai fazer isso, não. Ninguém vai fazer isso, não. As pessoas são muito educadas. E eu até digo, eles são mais educados do que nós. Eles são muito educados. Eles vão ficar assim, prestando atenção, tentando entender. E raríssimo, eu não me lembro de situações que as pessoas vieram para mim para me dizer o seguinte: Jamil, não entendi aquilo que você falou. Você pode explicar aquilo novamente? Eu não me lembro, sinceramente, eu acho que nunca aconteceu isso comigo. E olha que eu já falei muito mal, muito mal. E eu precisava falar bem. Eu precisava falar bem. Quando eu comecei, aí há mais de 20 anos atrás, o primeiro país que eu comecei viajando foi Bolívia. Viajei para Cochabamba,
Santa Cruz. O primeiro, eu não me lembro bem qual foi o primeiro estado que eu viajei para Bolívia, se foi Cochabamba ou Santa Cruz. Mas aí, quando eu viajei a primeira vez, eu tinha uma responsabilidade lá na Bolívia e falando pessimamente. Péssima, péssima, era horroroso, horroroso. E olha, ninguém chegou para mim para dizer assim, Jamilson, faz a gentileza, né? Educados como eles são, mas eles não fizeram isso. Você pode fazer a gentileza de explicar de novo o que você estava falando, o que você estava tentando falar, porque nós não entendemos. Nós não entendemos. Inclusive tem um texto bíblico muito interessante a respeito disso, né? De alguém querendo saber uma determinada coisa e a pessoa diz assim: mas eu não tenho quem me explique, como é que eu posso saber? Vou trazer esse texto aí para você depois, tá bom? Como é que eu posso saber se eu não tenho quem me explique? Como é que eu posso saber se eu não tenho quem me explique? Então, é preciso alguém para explicar. É preciso alguém para explicar. E eu podia explicar, ninguém chegou para mim. Sabe por quê? Educação. Agora você imagina, você tem a responsabilidade de levar o assunto e você não é entendido. Então, eu digo uma coisa para você: você precisa saber como é que funcionam as coisas. Uma pessoa que observe bem o que eu vou apresentar aqui, ela já vai falar espanhol melhor. Ela já vai falar espanhol melhor. Porque o que eu estou trazendo aqui hoje é uma coisa que tem muito a ver com palavras muito usadas, ok? E você já vai ser visto como um bom aluno, já vai ter um bom resultado no estudo do idioma, certo? Mas, para quem acha que espanhol se parece com português, esse estudo vai mostrar que não é bem assim. Espanhol parece com português, ok? Para quem estuda espanhol, para quem estuda, o espanhol pode até parecer com português, ok? Para você que estuda, nós brasileiros que estudamos espanhol, pode até parecer que é a mesma coisa. Olha, eu estudo e falo espanhol há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos viajando. Já viajei por quase todos os países da América do Sul, quase todos os países da América Central, quase todos os países do Caribe, basicamente países que falam espanhol. Já fui em países que não falam espanhol, mas considerando aqui basicamente os países que falam espanhol, eu já viajei para quase todos das Américas. Ainda hoje eu considero que eu não falo espanhol perfeito. Eu não falo. Ok? Já fui confundido em outros países, em alguns países, como se fosse do país, e aí eu sempre considero que, eu não sei se por causa da cor, porque o país tem pessoas da minha cor, e aí eu não sei se era por causa da cor ou se é por causa do modo de falar, mas eu digo uma coisa: não considero que eu falo espanhol o melhor dos melhores, né, que fala espanhol. Eu considero que eu falo espanhol bem, mas eu não fico me achando, eu não fico me achando. Então, gostaria de deixar isso claro para você. Então, espanhol não se parece com português para quem estuda. Para quem estuda. Se você não estuda, não considere que espanhol se parece com português. Não, não, não considere isso. Você precisa ter isso muito claro. Quem pensa que o assunto é de pouca importância, não é de pouca importância. Por quê? Qual é, qual é a relevância disso? A relevância está: a pessoa te entende? Não, isso não tem importância. E aí que está a situação dos meus amigos. Eles acham que não tem importância e aí não são entendidos. Não são entendidos. Então, o assunto é de muita importância, ok? Então, você precisa saber também que não é falando português devagarzinho, né? Falando bem devagar, que eles vão ter. Claro que ajuda um pouco, ok? Você falar devagar. Eu sou meio lerdo, né? Aqui os meus vídeos eu até acho que são meio lentos, ok? Mas não é simplesmente que você falar devagar que você vai ser entendido. Tá? E bonito, até considero que se você falar espanhol, se você buscar se esforçar para falar bem espanhol e se esforçar de falar rápido, isso é excelente, ok? Um erro muito frequente que muitos cometem aqui já voltando aqui indo direto aqui ao ponto, nós já estamos terminando aqui o nosso podcast. O erro muito comum que muitos cometem é
o pronunciar da letra S entre duas vogais, como se fosse som de Z. Isso é muito comum, né? Então, nós temos o S entre duas vogais, nós, no português, ele tem o som de Z. No espanhol não é assim. No espanhol não é assim. O modo correto é, se você tem um S entre duas vogais, o som para nós é de dois S, ok? Então, S entre duas vogais. Em espanhol, som de dois S. Para português, S entre duas vogais, som de Z. Mas é aí que os meus amigos cometem o erro. E é isso que eu quero passar para você hoje. E nós vamos ler, aqui para terminar o nosso podcast, nós vamos ler um texto bem conhecido, em que já estão separados aqui todas as expressões onde tem um S entre duas vogais. E você vai guardar, repete várias vezes isso, guarda, coloca no seu. Pega essas palavras, guarda no seu vocabulário, no seu HD mental e usa dessa forma. E guarda isso. S entre duas vogais, em espanhol, som de dois S. Por favor, vamos fazer isso? Vamos juntos. O texto, nós vamos ler o texto da Bíblia em espanhol, claro, nós vamos ler nosso texto espanhol, da versão Reina Valera, 1960. Nós vamos ler o texto que está no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos. Salmo 23, ok? Então nós vamos ver Salmo 23 e o texto em espanhol quer dizer, ele está dito como Jeová es mi pastor. Jeová es mi pastor. Salmo 23, eu vou ler em espanhol e você vai prestar atenção, já estão separadas 5 palavras. Neste salmo, nós temos 5 palavras em que nós temos uma vogal, né, ou melhor, a consoante S entre duas vogais, que para nós teria som de Z, em espanhol vai ter som de dois S. Ok? Muito bem. Jeová es mi pastor. Salmo 23. Jeová es mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. A primeira palavra, repouso. Repouso. Veja bem, repouso. Se você fosse ler em português, você ia ler dois erros que ia cometer. Você ia cometer dois erros. Eu vou falar só o erro do S. Ok? Ia dizer repouso. Repouso. Ok? Não é repouso. Repouso. Poço. Repouso. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará minha alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande em valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Adereças mesa. Mesa. Olha bem aqui a segunda palavra em que há uma letra S entre duas vogais. Se nós formos ler em português e escreve exatamente como se escreve em português, você vai ler mesa, não é mesa, é mesa, mesa. Repouso, a primeira palavra, mesa, a segunda palavra, mesa, mesa. Adereças, mesa, delante de mim, em presença de mis angustiadores. Unges
Mi cabeça com aceite. Mi copa está rebosando. Terceira palavra, rebosando. Rebosando. Mais uma vez, se fosse em português, ia ser rebosando. Rebosando. Que nem tem em português essa expressão rebosando, certo? Rebosando, rebosando. Ok? Mi cabeça com aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Misericórdia. Outra expressão, quarta expressão, não é como se fala em português misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é português. Em espanhol é misericórdia. 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 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. E em la casa, quinta expressão, casa, em português seria casa, mas não é casa em espanhol, é casa, casa. E em la casa de Jeová moraré por largos dias. Então, meu amigo, minha amiga, hoje nós vimos esse texto para você entender bem como é que se pronuncia o S entre duas vogais. Não tem som de Z. Vamos às expressões. Reposo, mesa, rebosando, misericórdia, caça. Veja que em todas as expressões, quaisquer que tenham sido as vogais, quaisquer que tenham sido as situações, o S isolado entre duas vogais, ele teve som, para nós que falamos português, ele teve som de 2S, ok? Reposo, mesa, rebosando, misericórdia, caça. É sempre assim. Sempre assim. Ok? Sempre assim. Guarda isso. E aí, o que eu quero dizer para você, você que está ouvindo esse podcast, você pode me mandar uma sugestão. Jamilson, você podia explicar melhor essa expressão aqui? Você falou outras expressões aqui que é diferente do português, apesar de estar escrito como se escreve em português. Como seria essa expressão? Como seria em outras situações? Então, eu gostaria que você me mandasse o seu comentário. É muito importante que você mande seu comentário, pedindo para eu fazer uma outra apresentação, pedindo para eu fazer um outro texto, uma outra expressão. É muito importante para nós aperfeiçoarmos aqui o nosso trabalho. Ok? Eu gostaria muito que você me comentasse, comenta a respeito disso, como serviu, se você falava assim, se você falava diferente, se você percebe que há muitos outros que estão falando diferente. Eu digo, tem muita gente falando exatamente isso aqui é um dos erros mais comuns, um dos mais comuns que eu vejo os amigos cometendo de erro. Um dos erros mais comuns. Por quê? Mesa, caça, misericórdia são expressões próprias do nosso idioma português. Então, o que se diria? Mesa, misericórdia, casa. Totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Por acaso, existe uma grande possibilidade até do nativo espanhol entender que você está falando o que você quer falar. Aqui tudo bem. Tudo bem. Mas vai ficar feio. Vai ficar feio. Você quer falar espanhol bonito ou quer falar feio? Você quer se sair bem ou quer se sair mal? Como é que você quer sair? Você não precisa ser o top das galáxias. Mas você quer sair bem ou quer sair mal? Então você precisa fazer isso bem feito. Então você vai fazer o seguinte: você pega
essas expressões, reboçando, mesa, repouso, misericórdia, caça. Então, pega essas expressões e busca na Bíblia. Busca, ou simplesmente lê a Bíblia. Simplesmente vai ler a Bíblia em espanhol e você vai descobrir outros lugares em que você vai ter uma letra S entre duas vogais. O que, é que você vai fazer? Vai botar som de dois S. E aí pratica isso, pratica, pratica, pratica. Isso vai entrar na sua cabeça e você não vai errar. Vai entrar. E é interessante que os meus amigos, com anos de experiência de viagens, de várias viagens, eles continuam errando na mesma coisa, na mesma coisa. Então, é repouso, mesa, misericórdia, casa. Assim, olha, é impressionante. É impressionante. Então, eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você entenda como é. Aqui está um salmo excelente que você pode. Você talvez saiba até de cor, né? Talvez você saiba de cor. E é bonito você ter o texto bíblico de cor, você ter na sua mente a lembrança do texto bíblico. Então, você guarde essa expressão, pratica, 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 e assim você vai adquirir um vocabulário melhor. Mas não faz diferente disso. Essa aqui, é como eu disse, é onde muitos erram, muitos, 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 muitos erram, e eu gostaria que você não errasse. Mas eu espero o seu comentário, espero que tenha sido proveitoso essa apresentação aqui para você, e eu espero a sua sugestão de outro tema, de outra apresentação, para eu trazer aqui para você, ok? E eu vou dizer uma coisa aqui muito importante. Todas as mensagens, todos os comentários eu vou responder todos, 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 com todo prazer para você, ok? Terei o máximo de prazer de te responder. Então aguarde seu comentário, espero que tenha sido proveitoso o nosso podcast hoje, e eu desejo a você muitas felicidades. Um abraço.